No primeiro trimestre de 2025, os embarques do complexo soja registraram o melhor resultado dos últimos 5 anos. O destaque fica por conta das comercializações do óleo de soja, que conseguiu recuperar o mercado perdido no ano passado. E de olho no tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, o mercado internacional do complexo de soja deve ficar ainda mais aquecido. Tema para o AgroExport de hoje, quem traz os detalhes para a gente é o Giovanni Ferreira. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham no AgroExport. Eu não tenho dúvida, e nem o setor, que essa política tarifária, o tarifaço, conhecido tarifaço do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, deve sim intensificar cada vez mais, a partir de abril principalmente, esse comércio bilateral no agronegócio como um todo. Hoje a gente vai falar da soja, do complexo soja. Eu vou fazer um recorte aqui, como o João falou na abertura, do primeiro trimestre, que mostra que esse mercado já está naturalmente aquecido e deve se fortalecer ainda mais com o tarifaço daqui para frente. Por favor, vou colocar o gráfico aqui. Lembrando que é uma série que a gente está falando aqui de 5 anos, janeiro a março, fechado, primeiro trimestre de cada ano. Vamos olhar aqui 2025, tá? 2025 nós já embarcamos os 3 primeiros meses 22,2 milhões de toneladas contra 22,1, muito próximo ali do ano passado, uma leve alta ali que mostra uma tendência de aumento dos embarques. E aqui eu quero lembrar também, nós temos falado aqui no AgroExport, que em 2025 a gente deve voltar a crescer nas exportações. Nós fizemos 102 milhões de toneladas de exportação de grão em 2023, 98,5 milhões de toneladas no ano passado, em 2024, recuamos um pouco sobre 2023, e esse ano a gente deve... A nossa expectativa, a nossa estimativa é que a gente embarque 108 milhões de toneladas de grão. Talvez até mais, se a gente tiver grão para poder atender o apetite da China nessa discussão de tarifaço. A China deve importar menos dos Estados Unidos, vai ter que buscar outro parceiro. A dúvida é se a gente tem soja, ainda mais soja, para poder embarcar para a China. Vamos olhar agora o farelo. Lembrando, nós estamos falando do primeiro trimestre, tá? O farelo, sim, muito aquecido, mais aquecido do que o grão. Nós já embarcamos de janeiro a março de 2025 5,3 milhões de toneladas contra 5,1 milhões de toneladas em 2024. Agora vamos para o óleo e a gente completa o complexo soja. E a gente percebe que interessante a linha do óleo. 3 meses, tá? 2021 a 2025, a série de 5 anos, como a gente cresceu aqui de 21 para 22, para 23, lembrando que o efeito desse crescimento exponencial foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa passou a importar mais óleo de soja no Brasil como combustível, biodiesel, E depois caiu, o conflito meio que se estabilizou. Nós voltamos ao patamar aqui de 2021, lembra, trimestre, tá? 210 mil, 230 mil em 2024 e agora em 2025, olha só, gente, que crescimento expressivo, quase 200 mil toneladas sobre o ano passado. Ou seja, nós iniciamos aqui em 2025 no óleo uma tendência, um resgate aí das exportações que vinham crescendo aqui pré-conflito Rússia e Ucrânia. E um detalhe no óleo, gente, quem que está protagonizando esse aumento nas exportações de óleo no Brasil? A China. Nesses 3 meses aí, a China embarcou, tá? Foi responsável no ano passado, tá? Por 576 quilos, meia tonelada de óleo nós embarcamos de soja para a China nos 3 primeiros meses do ano passado. E esse ano, 3,3 mil toneladas que a gente embarcou de óleo para a China. É pouco, diante das 400 mil toneladas, mas mostra um pouco a China entrando no mercado aí, não só do grão, mas também do óleo de soja vendido pelo Brasil. E os próximos capítulos como que como que Estados Unidos e China vão ou não se entender nessa guerra tarifária. A China vai ter sim que buscar soja em outros lugares. Não tem outro lugar que não seja o Brasil para ir buscar soja. A pergunta e que a gente vai discutir, está discutindo no Canal Rural e vai discutir nos próximos AgroExports, o Brasil consegue
atender uma nova demanda de soja para a China? Eu diria que nesse momento não. E só para fechar o quadro aqui, João, das 22 milhões de toneladas exportadas de soja de janeiro a março desse ano e janeiro a março do ano passado, que foi muito parecido, lembra do primeiro gráfico? 22,1 e 22,2 milhões de toneladas esse ano, um leve crescimento. No ano passado, a China respondeu por 72% desse volume exportado pelo Brasil de soja grão e esse ano 77%. Ou seja, no trimestre, na compra de soja grão, a China cresceu 5 pontos percentuais quando a gente fala do volume exportado pelo Brasil. Ok, gente? Está dado o recado. João, obrigado a todos que acompanham o AgroExport e até a próxima terça-feira. Um abraço, Giovanni. Até a próxima.